E aí, família tricolor, hoje começando o vídeo de um jeito diferente, segurando esta camisa. Esta gloriosa camisa da nossa querida Chapecoense. Aliás, uma história rápida sobre esta camisa. Essa camisa aqui é do Caramelo. Essa camisa é o seguinte, eu ia até gravar um vídeo com ela, mas confesso que não fico bem de verde. Então resolvi apenas segurá-la, homenagear a Chapecoense, que graças a Chape, graças ao goleiro Jandrei, o São Paulo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Essa camiseta aqui tem uma história muito legal. Quando aconteceu a tragédia com a Chape, eu trabalhava na Rede TV, no jornalismo ali, fazendo minhas funções, e fiquei bastante comovido, como todo o Brasil ficou, com o que aconteceu com a tragédia, que aconteceu até porque eu lembro que meu falecido pai, contava a história do Torino, que ele tinha ido até assistir jogos do Torino, e o Torino teve uma tragédia semelhante também, perdeu a delegação inteira numa tragédia de avião, e numa queda de avião no acidente, e quando aconteceu isso com a Chape eu fiquei bastante comovido, e mesmo não indo para Chapecó, fazer a cobertura ali de perto, muitos amigos jornalistas foram para Chapecó, e eu pedi a um deles que comprasse essa camiseta da Chape para mim, e ele comprou na lojinha da Chape, tinha até o nome do Caramelo, o lateral direito, que vestiu a camisa do São Paulo, teve uma passagem curta pelo São Paulo e que morreu no acidente. Então essa camisa aqui eu guardo com muito carinho, tenho com muito carinho, gosto muito dela. E ontem fiquei muito feliz com a atuação da Chapecoense contra o Internacional. O Inter, que está fazendo a melhor campanha deles desde a época dos pontos corridos, que os pontos corridos foram criados, e o Inter está fazendo a melhor campanha nessa altura do campeonato, né? E conseguiu, e nunca tinha vencido a Chape e continuou não vencendo. O tabu foi mantido, a Chapecoense com muita raça, com muita vontade, muita disposição, venceu o Internacional, graças ao Jandrei, que nos últimos 5 minutos fez mais que o camisa 12 pelo São Paulo, do que o camisa 12 fez o ano inteiro. O Jandrei fez grandes defesas, até postei nas minhas redes sociais, dizendo exatamente isso. O goleiro decidiu o resultado e fez muito pelo São Paulo, mais que o camisa 12 fez só nos últimos 3 minutos. Que ele não pegou só o pênalti, ele pegou um chute cara a cara com o atacante do Inter no contra-ataque, no segundo tempo, que podia ter definido o jogo. Ele pegou um chute do D'Alessandro da intermediária, uma grande defesa, pegou o pênalti, e para mim a defesa mais difícil que ele fez foi logo depois do pênalti, o Damião a meio metro dele, dentro da pequena área, ele conseguiu tirar a bola com o pé. Mas calma, calma, quem falou, Jandrei no São Paulo, vamos forçar a barra para trazer o Jandrei para o São Paulo? Calma, gente, eu acho que o São Paulo precisa de um goleiro de nome, precisa de um goleiro de nível de seleção brasileira. Não adianta apostar em Everton, não adianta no Ceará, não adianta apostar em Jandrei. Eu acho que tem que ser um goleiro de nível de seleção brasileira. Eu sei que o nosso nível de desespero é tão grande que até um amigo meu disse que se fosse o Raí, pagaria um spa pro Zete, para ele pegar esse finalzinho de ano, emagrecer, perder a barriguinha que ele adquiriu e voltar no ano que vem como goleiro de São Paulo. Tamanho é o desespero do nosso torcedor em relação ao nosso gol. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, a Chape fez a parte dela, somos líderes. E o principal disso tudo, gente, que eu acho, que eu fiquei pensando muito nisso, o São Paulo voltou a ter o domínio. Ou seja, o São Paulo será campeão dependendo apenas das próprias forças. O São Paulo não vai precisar de ninguém, não vai torcer para resultado, não precisa agora, nessa fase do campeonato, torcer para resultado de ninguém, torcer para ninguém ganhar, torcer para ninguém perder. O São Paulo depende apenas das próprias forças e isso faz muita diferença no campeonato tão disputado como é o Campeonato Brasileiro. Outra coisa que eu queria falar em relação ao Jandrei, esse post que eu coloquei no meu Facebook, nas redes sociais, que muita gente comentou, curtiu, compartilhou e discordou, que eu acho perfeitamente natural, desde que seja aquilo que eu sempre falo, com educação e com respeito. Acho que todo mundo tem direito a ter a sua opinião, mesmo que discorde da minha, não tem problema nenhum, desde que seja com respeito e educação, e que respeite a minha opinião e a opinião de outros torcedores, que não seja a opinião igual à sua. Então, ontem um amigo meu até comentou o seguinte, eu queria ver se o Sidão, no último jogo do Campeonato Brasileiro, pegasse um pênalti e desse o título para o São Paulo, o que você faria? Sabe o que eu respondi para ele? Eu compraria uma camisa do Sidão, camisa 12, personalizaria o nome dele atrás e gravaria um vídeo com a camisa dele. Porque eu não tenho nada contra o jogador, não tenho nada contra. A questão não é apoiar ou não apoiar ou criticar. Isso aqui não é eleição, gente. Não é eleição que o meu candidato eu torço para que ganhe do outro candidato. Eu torço para todos os jogadores do São Paulo, já cansei de falar isso. Criei um bordão até, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. E é isso.
Apoio, sempre eu apoio, sempre. Todos os jogadores do São Paulo que vestirem a camisa do São Paulo terão meu apoio. Sábado, se eu não tiver de plantão, estarei lá, cantando o nome de todos eles, como eu sempre faço, fiz em praticamente todos os jogos esse ano. Se eu não tiver de plantão, estarei lá. Ou você acha que eu vou sair da minha casa para ir lá torcer contra qualquer jogador do São Paulo? Torcer contra o camisa 12 falhar, para eu chegar aqui no vídeo e falar, tá vendo? Eu tenho razão, o goleiro é ruim. Você acha que eu sou louco? Não, não sou, nem burro. Graças ao bom Deus. Então apoio sempre tem. Apoio ao São Paulo Futebol Clube sempre. Você nunca vai me ver chegando aqui e falar, desisto desse time, eu não vou mais no jogo, eu não vou mais gravar vídeo, esse time tá na fila de novo, eu abandono, eu não quero, larguei em mão. Isso você nunca vai me ouvir falar. Eu apoio tanto que eu até abri uma conta no Banco Inter. Eu tô descobrindo até agora o motivo de eu ter aberto uma conta no Banco Inter. Eu não sei porque eu abri, mas abri porque é patrocinador do São Paulo. Então o meu apoio terá sempre, eu apoio sempre qualquer jogador do São Paulo. Só que eu tenho direito à opinião. Você goste ou você não goste, como você tem direito à sua. Então, eu continuo criticando sim o que eu acho que tem que ser criticado. E elogio o que eu acho que tem que ser elogiado. Se ele jogar bem, se ele fechar o gol contra o América, eu vou elogiar. Como se o Wilson jogar bem, se o Arboleda jogar bem, se o Nenê jogar bem. E se jogar mal, eu vou criticar. Sempre foi assim e sempre será assim neste canal. Então eu respeito a opinião de todo mundo e gostaria muito que você respeitasse a minha, como aliás é a grande maioria do torcedor são paulino, que participa das minhas redes sociais, que participa deste canal, que sabe respeitar a opinião do outro. Eu vou dar um exemplo. João Batista de Souza é um rapaz aqui da Vila Nova Cachoeirinha, que entrou em contato comigo para dizer o seguinte, olha a frase do cara, ele disse o seguinte: sou São Paulino e não concordo com 90% das coisas que você fala, mas assisto o seu canal porque eu gosto de ver opiniões diferentes da minha, para eu poder refletir aquilo que eu penso, para ter mais opiniões para aquilo que eu penso. Ele falou o seguinte, eu acho que não é hora de criticar o Sidão, é hora de apoiar. Só que eu escuto as críticas de quem critica, eu escuto as broncas de quem critica e fico quieto. Eu acho que cada um tem o direito. Só que eu prefiro torcer, apoiar. Pronto, acabou. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo do torcedor que pensa diferente de mim, que não concorda com 90% das coisas que eu falo e que respeita a opinião do outro. Não é o maldito fiscal de torcedor. Sabe quantos anos tem o João Batista de Souza? 14 anos. O que me deixa feliz por saber que essa nova geração aí de torcedores do São Paulo tem pelo menos uma capacidade de enxergar além da minha geração, que a minha geração é um caso perdido, né? Porque é cheio de homofóbico, preconceituoso, racista, boa parte da minha geração, porque foi criada desse jeito. Então, para encerrar o assunto, você tem direito a ter a sua opinião, como eu tenho direito a ter a minha, e vamos nos respeitar. Esse discurso de nós contra eles, de eu contra você, de você não pode ter opinião diferente da minha porque eu vou te odiar, não dá certo. Vocês viram que teve até candidato a presidência da República levando facada por causa disso. Independente se você gosta dele, se você não gosta, não tem nada a ver. O que eu tô falando é que aprenda a respeitar a opinião dos outros. Certo? Ainda falando do jogo do Santos, bom, muita gente concordou comigo, preocupada com a apatia do time, mas vamos ver, voltamos à liderança, isso é o que importa, e temos um jogo decisivo contra o América. Eu estarei lá, vamos torcer, eu acho que só depende da gente, estou muito otimista. E eu quero falar também de algumas coisas sobre o time. Hoje eu estou gritando mesmo, hein? Hoje o vídeo vai ficar grande, já vou avisando. Vai ficar grande, eu estou gritando mesmo, que eu estou empolgado. Teve umas notícias boas aí, eu queria falar sobre alguns reforços também, surgiram 2 nomes aí, o Geovânio e o Diego Tardelli, que eu quero saber a opinião de vocês, a enquete de hoje. Antes, queria falar o seguinte, Brenner, Lucas Perry, Igor Gomes e Kaique jogaram ontem pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, São Paulo ganhou 3-2, o Brenner e o Kaique fizeram gols. E para o time titular, até essa chance para os caras, para eles ganharem um pouco de rodagem e tal, acho que válido. Para o time titular, o seguinte, Bruno Alves suspenso, Rojas suspenso, não jogam. O Rojas vinha de uma sequência de 15 jogos, desde que chegou em julho, como estreou contra o Flamengo, vinha participando de quase todos os jogos, tem 1 gol e 4 assistências. Bruno Pérez deve estar pronto, deve jogar. E o Everton, o seguinte, o Everton, muita gente falou, Barolo Aguirre, ele tirou por precaução. Não foi por precaução. Ele sentiu uma contusão, um desconforto, pediu para sair. O que aconteceu? Fizeram exames, descobriram que ele tinha um desconforto numa lesão, 15 centímetros, alguns centímetros acima da lesão que ele tinha sofrido na semana passada, na muscular que tirou ele dos jogos. E é em cima do machucado muscular que ele teve no Flamengo, de uma cicatriz ali. É fibralgia que chama, se não me engano. Fibrose que chama. Uma contusão que ele sofreu em 2015. Só para lembrar, o Everton sofreu muito no Flamengo com problemas musculares. E ele ainda é dúvida, tá? Deve jogar, eu acredito que ele deva jogar, mas não é certeza que ele vai jogar. Vai fazer tratamento essa semana, por isso que é bom a gente ter a semana inteira cheia aí para treinar. Ele deve se recuperar. Então,
Outro cara que eu queria falar que deu uma entrevista legal foi o Jusilei, o maior ladrão de bolas do São Paulo no campeonato, tem 62 roubadas de bola em 18 partidas, um número bem impressionante. O São Paulo tem a quarta defesa menos vazada do campeonato, eu acho que principalmente por causa dele, do Hudson e dos zagueiros bons que a gente tem, graças ao bom Deus. E o Jusilei disse duas coisas bem legais que eu achei. Ele falou que a defesa começa lá na frente, né, com os dois pontas e o Nenê marcando, depois ele e o Hudson se entrosaram bem e a defesa também segura as pontas. E ele falou, perguntaram para ele como que era esse lance de roubada de bola. Ele falou, olha que legal, ele falou que os campos, né, onde rolam os jogos, eles são molhados antes da bola rolar. Quem frequenta estádio sabe, tem o período de aquecimento dos jogadores, quando eles vão para o vestiário, molham a grama, tem aquela irrigação ali, então a grama fica bem molhada. Alguns campos ficam mais, outros menos. E o Jusilei falou que pelo fato da grama estar molhada, tem jogador que tem dificuldade no domínio. Então, quando o cara pega na bola, ele tem que não dar espaço para o cara. Isso facilita as roubadas de bola do Jusilei. Continua assim, Jusilei, eu acho que dentro da sua limitação ali, dentro da função que você executa, você vem executando muito bem, tanto que você é um dos maiores ídolos da torcida. Outro cara, Brenner. Brenner, vocês lembram que eu falei aqui quando ele foi expulso na Sul-Americana? Eu fiz um pedido, tem um vídeo aí que eu falei sobre isso, pedindo para o São Paulo contratar psicólogo para tratar do menino, que ele era um menino muito desequilibrado, muito juvenil ainda, e que precisava de um acompanhamento para a gente não perder esse valor. O São Paulo fez isso. O São Paulo está trabalhando psicologicamente o menino para que ele amadureça. Porque é o seguinte, segundo a análise da comissão técnica do São Paulo, da diretoria, o Brenner queimou etapas. Ele foi pro profissional muito cedo, trazido pelo Rogério Ceni numa época que o São Paulo estava muito ruim, e ele queimou etapas nessa fase de preparação. Lembrando que contra o Paraná Clube na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele entrou como titular, foi substituído e ficou chorando no banco de reservas, porque ele sabia que tinha tido uma má atuação, uma atitude que até eu falei que teve um lado bom, né, dele ficar incomodado de ter jogado mal, mas é imaturidade, bola pra frente, não é que jogou mal um jogo que tem que abaixar a cabeça e ficar chorando no banco. Depois ele voltou para as categorias de base, para darem mais rodagem para ele. Depois ele fez parte daquele período de treinamentos da seleção com o Tite, que o Tite chamou ele para participar, foi para a Granja Comari, viajou até para a Rússia, participou de alguns treinamentos. E aí, na Sul-Americana contra o Colón, ele fez aquela bobagem, foi expulso, e eu pedi para a diretoria do São Paulo tratá-lo com carinho, e é isso que eles estão fazendo. Então, fiquei muito contente com essa atitude do São Paulo. Eu acho que é característica da diretoria do São Paulo, do São Paulo Futebol Clube, tratar bem os seus moleques da base. Se bem, eu acho que às vezes mima um pouco demais, tá? Menino mimado também é chato demais. Mas, em todo caso, estou contente. O Brenner, só para lembrar, em 2018 fez 12 jogos e 2 gols contra Corinthians e Madureira. Outra coisa, ingressos à venda para a partida contra o América, já está liberado para quem não só para sócio torcedor, devemos ter casa cheia, sábado, 4 da tarde. Outra boa notícia, queria falar para vocês sobre os números de sócio torcedor. Saíram alguns números deste ano. São Paulo líder, hein? São Paulo líder de sócio torcedor, foi o time que mais cresceu. Só para lembrar, times como Flamengo, Inter e Corinthians estão no negativo. Em dezembro do ano passado eles estavam com mais sócios do que estão hoje, perderam sócios. Fluminense e Botafogo estão mais ou menos iguais. E o São Paulo cresceu. São Paulo é o líder, cresceu 35.061 sócios torcedores. É o líder do ranking com 153.149 sócios torcedores. Seguido pelo Grêmio, 8 mil torcedores a menos, e seguido pelo Palmeiras, que é o terceiro colocado. Eu acho bem legal isso. Imagina se o time tivesse bem. Eu faço essa pergunta para vocês. O Grêmio é o segundo colocado, que é o campeão da Libertadores, né, gente? Eu fico imaginando se o São Paulo tivesse bem. Se estamos nessa draga, nessa fila, lutando para reconstruir, lutando para retomar os caminhos de glória, a gente já é o líder de sócio-torcedor. Por isso que eu falo, gente, essa torcida é zica. Essa torcida é foda, porque eu não admito que critique a torcida do São Paulo. Agora somos líderes em sócios-torcedores, tá? Só para finalizar essa questão fiscal de torcedor do São Paulo, que critica. Para mim é a melhor torcida do mundo. Tenho muito orgulho de fazer parte dela. Muito orgulho de fazer parte da torcida do São Paulo. Sobre os dois nomes aí que surgiram, o Geovânio e o Diego Tardelli, é o seguinte. Geovânio teria sido oferecido, eu vou falar sempre no condicional pelo seguinte. Eu acho sim que a diretoria do São Paulo, os responsáveis, já devem estar de olho em quem no mercado, pro ano que vem, reforços e tal. Só que a diretoria do São Paulo não vai virar público para falar que tá atrás desse, tá atrás daquele, até porque o momento do Campeonato Brasileiro não permite isso, o foco é outro. Mas surgindo as especulações, eu vou contando para vocês aqui. Por isso que está no nome no título do vídeo, porque surgiram as especulações de fontes confiáveis, que eu confio, que eu fui apurar. Primeiro é o seguinte, o Geovânio, lá que era do Flamengo, jogou no Santos e tal, teria sido oferecido, ele está no futebol chinês, não teve espaço no Flamengo, foi muito mal, não quer voltar para a China, o contrato dele acaba no final do ano, o salário dele é em torno de R$ 1.200.000.
Minha opinião, não serve. Minha opinião, só brilhou lá no Santos um pouco, depois não conseguiu se firmar. Então, não gostaria, mas quero saber a opinião. Você gosta do Giovani? Você acha ele um bom jogador? Pra mim, pode ficar onde tá, na China. Pra mim, não interessa. Outro nome, Diego Tardelli. O Diego Tardelli, vocês lembram, fez o gol, um dos gols da goleada do São Paulo em 2005, no título da Libertadores. É um atacante fazedor de gols, está há 3 anos no futebol chinês. Ele teria sido sondado por alguns clubes, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético, só timão, hein? E o São Paulo? O São Paulo não confirma, como aquilo que eu disse pra vocês. Tem 33 anos, já está há 3 anos lá, quer voltar. Nessa temporada ele fez 21 jogos e 12 gols. Eu acho o seguinte, nessa carência que a gente tá, não só no São Paulo, viu, gente? É no futebol brasileiro. Essa ausência de um camisa 9 matador, essa ausência de um camisa 9 que vai lá e decide, o Diego Tardelli é um nome a ser considerado, por que não? Só que eu acho que tem outros nomes aí a serem considerados melhores que ele. Um jogador já veterano, eu não sei se ele resolveria os problemas do São Paulo, eu acho que não. Mas, sei lá, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desses 2 nomes aí? Giovani e, pra mim, Giovani esquece. E Diego Tardelli, que talvez nessa ausência aí, nessa falta no mercado brasileiro de um matador, sei lá. Mas quero saber a opinião de vocês. E só lembrando, o futebol chinês tem pouca visibilidade, né? Não sei como ele tá. Uma coisa é você falar que você joga bem no futebol chinês, outra coisa é você falar que você joga bem no São Paulo, né? É bem diferente. Gente, o vídeo tá gigante hoje, gigantesco, hein? Desculpe se o tiozinho falou muito, gritou muito, mas é que a liderança do campeonato, ontem eu assisti o jogo do Inter, meio escondido no trabalho, dava uma brecha no trabalho, dava uma olhada na televisão, quase morri do coração, aqueles últimos 3 minutos lá. Obrigado, Jandrei, obrigado, Chape. Agora vamos ver se a gente faz a nossa parte, hein? Amanhã eu volto, tá? Lembro pra você, mais uma vez, se inscreva no canal aí, bastante gente sempre me cobra isso pra eu pedir. Lembrando que 70 mil inscritos, estamos quase com 60 mil, aquela mochila ali preta, a camiseta da Metal Tricolor, a camiseta do blog do Barolo, vou escolher o ganhador, ganhadora, que sempre comenta com respeito à educação. Então se inscreva no vídeo, no canal, dê like nos vídeos se você gostar, lógico, porque aí me ensinaram, né? Quando você tem muitos likes, parece que o vídeo é divulgado para mais vezes. Pô, ajude o tiozinho a crescer, o canal a crescer, para me manter empolgado também a falar sobre São Paulo, correr atrás das notícias. Então peço encarecidamente a você que curta os vídeos, que dê like, que compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa toda. Hoje até demorei demais falando desse assunto chato. Vamos ao tradicionalíssimo momento. Maguila, hoje 10 amigos receberam abraços. Reginaldo Coelho, de Indaiatuba, em São Paulo. Ítalo Everton, de Petrolina, no sertão pernambucano. Anderson Gonçalves, de Jundiaí, minha querida Jundiaí, aqui em São Paulo. Vanderlei Eleutério, da querida Baixada Santista, aqui de Santos. Eduardo Meleres e São Pessoa, na Paraíba. Também para o Thiago, Nicolas e Juan, todos de Aracaju e Sergipe. Edson Júnior, do Itaim Paulista, aqui em São Paulo, um bairro que eu gosto muito. Paulo Henrique Prearo, de Ribeirão Preto, Ailton Oliveira, de Dublin, na Irlanda, estamos cada vez mais chiques, e o Guilherme Alves, de Congonhas, em Minas Gerais. Caramba, perdi até o fôlego hoje, hein? Hoje foi... Mas vamos lá, aqui não é mais São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Obrigado pelo prestígio, pelo seu carinho, continue comentando, participando, somos líderes de novo. Sábado temos uma parada dificílima e amanhã eu volto com as informações do São Paulo Futebol Clube. Lembrando, mais uma vez, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. E frisando, destacando, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fique com Deus, um ótimo restinho de terça-feira, a gente se vê amanhã. E obrigado, Chape, e saudades de você, Caramelo. Forte abraço, hein? Tchau, tchau.